Hello guys, seja muito bem-vindo aqui no meu canal. Se você ainda não me conhece, muito prazer, eu sou a Teacher Mendes, estou de volta com mais uma aula para você. E olha, eu estou muito contente de estar aqui com vocês hoje, até mesmo porque eu dei uma sumidinha das aulas, né? Porque eu estou fazendo a Semana do Inglês lá no Instagram e também aqui no YouTube. Então todo dia, 12h45, eu tenho um compromisso, eu dou uma aula de 1 hora, aulas exclusivas para vocês. Então tem um convite para te fazer. Se você ainda não acompanhou a Semana do Inglês, eu estou todos os dias, 12h45 no Insta e aqui no YouTube também. E é claro que se você não conseguir me acompanhar nesse horário, as lives ficam salvas para você acompanhar as aulas depois. Recadinho número 2, se você quer estudar inglês e tá sem grana agora, né? Agora não é mais desculpa, gente. Eu estou no aplicativo Sparkle, eu tenho uma comunidade lá que eu posto vídeos de inglês todos os dias para que você possa deixar o seu inglês ainda mais bonito. Então, se você quer aproveitar essa oportunidade, eu vou deixar um link aqui na descrição. Já corre lá, baixa o seu aplicativo, gente, é gratuito, vale a pena experimentar. E o último recadinho, gente, é um recadinho, olha, que a gente está muito contente. Nós compilamos em um único material o segredo dos poliglotas. Então a gente identificou o que eles fizeram para atingir a fluência em pouco tempo e em tantos idiomas, e é isso que a gente vai entregar para você e de graça, gente. Olha, a partir dessa semana a gente está liberando o nosso e-book, que é o Método 30 Days, o segredo dos poliglotas, e eu tenho certeza que isso só vai elevar o seu nível de inglês, vai te ajudar a reprogramar a sua mente, a ter ideias diferentes, né, sobre o aprendizado. Então a gente quer muito compartilhar isso com você. Eu vou deixar um link aqui também, é super simples, você só vai colocar o seu nome, seu e-mail e você vai receber no seu e-mail esse book gratuito. E na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre o Present Perfect e sobre o Simple Past, tá bom? E hoje eu vou ensinar pra você a diferença desses dois tempos verbais, de um jeito muito simples para você começar a usar já. Gente, primeira coisa, o Present Perfect, ele é usado pelos nativos o tempo todo, tá? É claro que se você não usar esse tempo verbal, não significa que você não é fluente, gente, não tem nada a ver com isso, tá? Mas como estamos aqui para levar o nosso inglês para outro nível, vamos aprender esse tempo verbal, porque não é esse bicho de 7 cabeças e eu vou te mostrar isso agora, tá bom? Então, primeiro eu vou falar sobre o Simple Past, que provavelmente você já está mais acostumado a usar, e vou te mostrar a estrutura dele, tá bom? Bom, ele é formado da seguinte maneira: nós temos um sujeito, depois nós temos um verbo no passado, tá? Que aí cabem os verbos regulares e os verbos irregulares, e depois um complemento, tá? O Simple Past, ele sempre foca em quando aquilo aconteceu. Então, se eu quisesse ser assim, eu fui para Nova York ontem, tá? Então, in English you're going to say I went to New York yesterday. Então, viu que o foco da minha ação, da minha frase é em quando aconteceu? Yesterday. Então, isso significa, essa frase está te mostrando que o tempo verbal dela é o Simple Past. Simples assim, tá? Lembrando que verbos regulares a gente coloca o ed, tá? No final, graças a Deus. E a gente também tem os irregulares, que aí são um pouquinho mais diferentes, né? Como, por exemplo, o verbo go, no passado ele fica went, o verbo become, ele fica became. E aí eu sugiro que você memorize aquela listinha dos irregulares. A diquinha aqui da Teacher Mendes é a seguinte: não pega a lista toda, gente. Pega aqueles verbos que você acha que é mais útil para você nesse momento. Eu comecei com 5 verbos, aumentei para 10, depois para 15 e assim memorizei toda aquela lista, tá? Então eu sempre falo, não adianta nada pegar tudo de uma vez, achar que vai conseguir, porque aquilo vai fazer uma confusão na sua cabeça e você não vai conseguir usar, né? Então, aprendeu? Praticou. Aprendeu? Praticou. Esse é o segredo. E falando ainda sobre a memorização desses verbos, gente, lembra sempre de incluir a revisão espaçada. Agora, se você não lembra ou não sabe o que é a revisão espaçada, eu convido você a assistir a minha live, que eu falei tudinho sobre essa técnica infalível que vai ajudar você a ampliar seu vocabulário e aprender muito mais palavras. E agora eu vou falar sobre o tão temido Present Perfect, tá bom? Gente, primeira dica que eu vou dar pra vocês: o mais importante do que você aprender as regras gramaticais, né? Qual que é a fórmula? Nada disso, a gente vai aprender
como usa. Foi assim que eu aprendi e deu super certo. E aos pouquinhos vai ficando automático, quando você menos espera, você tá usando o tempo verbal, falando com os nativos na sua reunião, é assim que acontece, tá bom? E como que ele é composto, gente? Você vai ter um sujeito, tá? Para as pessoas, I, you, we, they, você vai usar o have, tá? Que muitas vezes ele aparece abreviado, I've, ok? E aí para he, she, it, você vai usar o has, que muitas vezes ele aparece abreviado com um Szinho, tá bom? Na sequência, a gente tem um verbo na terceira coluna, tá? Ou o verbo com ed, como eu já tinha falado para vocês, então vai depender muito do verbo, tá? E um complemento depois, tá bom? Mas a diferença principal, gente, do Present Perfect para o Simple Past é que o Present Perfect, ele não foca no tempo. Quando que aconteceu? Se você fizer essa pergunta para uma frase que está nesse tempo verbal, você não vai achar a resposta. Quando aconteceu? Esse tempo verbal não foca no tempo, ele vai focar na ação, tá? Então, eu vou usar o mesmo exemplo que eu usei aqui do Simple Past, trazendo ela para o Present Perfect, ok? Então, por exemplo, se eu quisesse dizer, eu fui para Nova York, ok? In English, you're going to say, I've been to New York. Perceberam? Se eu perguntar, quando você foi para Nova York? Eu não tenho resposta, porque aqui é Present Perfect, ok? Então, num Present Perfect, você nunca vai usar no ano passado, ontem, ok? Na semana passada, porque o foco dele é na ação. Então, diquinha quente aqui da Teacher Mandy, gente. Tudo que você já fez na sua vida, que o foco não é quando aquilo aconteceu, vai ser Present Perfect. Acredita? Sabe aquele checklist? Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, já comi comida japonesa, já fui no cinema. Então, para essa situação, você vai usar esse tempo verbal, tá? Então, eu vou dar aqui 2 exemplos para vocês. Se vocês quisessem dizer assim, eu já experimentei comida japonesa. In English, you're going to say, I've already tried Japanese food. Viu que fácil? Olha só a estrutura. I have already, o verbo na terceira coluna, ok? Ou com ed, e aí um complemento. Simples assim. Se eu quisesse dizer, eu já estive em Nova York. I've already been to New York. Simples assim. E uma outra diquinha também é a seguinte, quando você quiser dizer eu nunca alguma coisa, que você também não vai focar no tempo, você vai usar esse tempo verbal. Então, se você quiser dizer assim, eu nunca comi comida japonesa. I've never tried Japanese food. Eu nunca estive em Nova York. I've never been to New York, ok?